Dá muita comichão, aparecem manchas vermelhas em várias partes do corpo, pode atingir mais mulheres do que homens e o diagnóstico nem sempre é imediato. Falamos de urticária crónica espontânea, que em termos estatísticos atinge cerca de 1% da população. Sara Ribeiro foi saber se a população conhece esta patologia. A urticária crónica espontânea atinge 1% da população portuguesa. Nós, na Saúde em Jogo, viemos para a rua saber se as pessoas sabem que patologia é esta. Já ouviram falar em urticária crónica espontânea? Não. Não. Urticária sim, agora crónica espontânea não. Não. Da ideia que é uma doença de pele. Mais ou menos, sei o que é urticária, mas crónica espontânea não faço ideia. A urticária é quando se tem realmente alergia a qualquer agente físico exterior. O facto de ser crónica significa que há algo internamente que potencia essa crónica. Pronto, o facto de ser crónica. Agora, porque espontânea, de todo não sei. São irritações na pele que provocam muita comichão. Não faço ideia. Não sei, talvez é devido a alergias ou qualquer coisa, sei lá, bolhas que crescem na pele, não sei. No Saúde em Jogo vamos hoje falar de urticária crónica espontânea, um problema que causa muito desconforto aos doentes e que nem sempre é fácil de diagnosticar. Está comigo a dermatologista Ana Rita Travassos, do Hospital de Santa Maria, a quem eu agradeço pelo facto de ter aceitado o meu convite, doutora. Obrigada. Muito obrigada. Em primeiro lugar, como podemos definir a urticária em geral? A urticária é uma entidade clínica caracterizada pelo aparecimento de lesões, geralmente com relevo de cor rosada e que dão comichão, que nós chamamos de prurido. As lesões têm uma duração individual de alguns minutos, horas, até 24 horas e, de acordo com o período durante o qual ela ocorre, pode-se classificar entre aguda, se for durar menos de 6 semanas, ou crónica, quando dura mais do que 6 semanas. Ok. É aí que entra a urticária crónica espontânea. Porquê que chamamos espontânea? Falamos em urticária crónica espontânea quando acontece que não encontramos um fator desencadeante para essa urticária. Antigamente utilizava-se o termo idiopático para classificar esta mesma forma de urticária. Hoje falamos em urticária espontânea. Urticária crónica espontânea. Crónica espontânea, não é? Portanto, aquilo que me está a dizer é que, em geral, nós não sabemos o que é que ela aparece. Exatamente. Não há nenhum fator, nenhum sinal que nos diga que ela aparece devido a isto. Isso aqui define a oposição ao chamado urticária indutível. Nós temos que ter urticárias que são induzidas por fatores, por exemplo, físicos, pela pressão, pelo frio, pelo calor, pela exposição solar, pela água, ou até por outros fatores, infecções, por fármacos ou mesmo alimentos, normalmente no caso das E esta não. Esta não há nada que nós saibamos porquê. Diga-me uma coisa, agora é uma curiosidade minha. Este período de tempo que nós estamos a viver, de muito calor, pode ser desencadeante também na urticária aguda ou não? Se a pessoa tiver uma sensibilidade, uma suscetibilidade para tal, poderá eventualmente ser, se a pessoa tiver tendência para ter este tipo de... Portanto, vai depender também muito da pessoa. Individual. É também um problema que afeta individualmente cada um de nós. Porquê que as mulheres, e isto eu li, não sei se é real, porquê que as mulheres são mais afetadas do que os homens? Não sabemos bem, não sabemos se tem a ver com o perfil hormonal, se terá a ver por haver um padrão diferente de afecção de doenças, por exemplo, autoimunes, que estão relacionadas com esta forma de urticária. De qualquer das maneiras, realmente é verdade, e os últimos estudos multicêntricos que têm sido realizados confirmam essa predominância, por volta dos 70% das mulheres em relação aos homens, não é? Portanto, é complicado, somos sempre mais atingidas. É um problema que está a aumentar a nível de prevalência. Eu vi que não havia, não sei se há dados em Portugal, mas pelo menos internacionalmente, 1% da população poderá ter este problema mundial. Esse é o que, portanto, são os valores que nós achamos que correspondem à incidência, apesar de que nós pensamos, quem trabalha com esta patologia, que há uma subvalorização da doença. Portanto, talvez até haja mais casos do que aqueles que nós sabemos. De qualquer das maneiras, em Portugal também já tem sido estudado e temos participado inclusivamente nestes estudos multicêntricos internacionais e corresponde mais ou menos. Portanto,
Na sua opinião, é muita gente ou é pouca gente? Quer dizer, quando olhamos para 1% é muito, em geral, não é? Eu acho que é relevante, principalmente com as consequências que tem para a qualidade de vida dos doentes que padecem. É isso mesmo. Entramos agora numa área que é muito importante, que é saber esta patologia, este problema, afeta o doente, sabemos que dá coceira, que dá comichão, etc. E este é o principal problema, doutora, ou há mais problemas ligados a este que podem, de facto, agravar ainda mais a qualidade de vida do doente? De facto, a vontade de coçar, que é a consequência do tal prurido que os doentes têm, é um dos fatores mais importantes. Isto porque vai comprometer não só a sua vida do dia-a-dia, a sua performance profissional, a sua vida familiar e afetiva, como também vai comprometer até o sono. Pois, porque se dá comichão, tem de coçar e, portanto, não dorme. Não é? Acaba por ser complicado todo esse processo, não é? Por outro lado, também, o facto de estas lesões aparecerem na pele exposta, também compromete a autoestima. Também, pois. O doente não se sente tão à vontade na vida social, na vida profissional, na vida pessoal. Claro. Quando a doutora disse há pouco que, de facto, a doença poderá estar subdiagnosticada, isso porquê? Porque as pessoas não procuram um médico numa primeira fase, deixam passar o tempo, não valorizam, digamos assim, a patologia? Provavelmente é essa a razão. Estimamos que talvez entre o início dos sintomas e o diagnóstico, isto pelos estudos que têm sido feitos, pode haver pelo menos um período de 2 anos, é muito tempo. 2 anos. Pois, 2 anos até procurar ajuda. Até ter o diagnóstico. Até ter o diagnóstico, pronto. Procurarão ajuda mais cedo, mas depois então... eventualmente podem não ter logo um diagnóstico. E era aí que eu queria chegar também, que é saber se aquilo que vi é que nem sempre é fácil para vocês médicos chegarem à conclusão de que estamos perante um caso de urticária crónica espontânea. E sim, obviamente que quem trabalha na área, e não somos só nós dermatologistas, os imunoalergologistas também fazem esta consulta, o diagnóstico é mais fácil. Claro. São critérios clínicos, nós fazemos um diagnóstico de exclusão, excluindo outras formas de urticária e, portanto, facilmente fazemos o diagnóstico. Chegam lá com facilidade. E iniciamos o tratamento. O tratamento nem sempre é tão fácil assim, nem todos os doentes respondem a uma primeira linha de tratamento. A questão é que muitas vezes os doentes numa primeira abordagem dos cuidados primários podem não ter logo... Pois, aí é que é o problema. O problema é chegar aos cuidados de saúde primários e poder haver indicações para outras coisas, não é? Exatamente. Por exemplo, doutora, com o que é a urticária se pode confundir? Tem assim noção de alguma patologia que esteja associada ou que esteja dentro do mesmo nível que dê comichão, que fique vermelho, etc? Até com eczema pode ser confundido. Tem um eczema, pois, por isso... E depois todas as formas de urticária secundárias, de reações a fármacos, de reações alimentares... Pois... Tudo isso acaba por ser mais complicado para que, de facto, o clínico geral, logo à partida, possa perceber de que é que estamos a falar. Exatamente. E, portanto, andam ali aqueles 2 anos que a doutora falou. Anda-se ali 2 anos à procura, de facto, do diagnóstico correto, digamos assim. Quando o diagnóstico é encontrado... é mais fácil a partir daí a vida do doente ou não? Porque, no caso da urticária crónica, o nome diz crónica será para sempre, não é? Não necessariamente. Não? Não necessariamente, porque nós consideramos crónica quando dura, portanto, tem uma duração superior às tais 6 semanas e sabemos que ela pode terminar, portanto, pode em qualquer momento desaparecer. Ou seja, pode haver uma remissão espontânea da própria doença. Também, também espontânea. Estima-se que em 5 anos haverá essa remissão espontânea. Contudo, há muitos doentes que continuam a ter e têm mais de 10 anos de doença e temos doentes com décadas de doença. E há alguns para sempre? Alguns em que, de facto, ou não? Ou habitualmente ela tende a... Temos doentes com... décadas de evolução da doença. Ok. Nesses casos, quando há doentes com doenças muito prolongadas, em que de facto o tempo é muito prolongado, o que é que acontece? A doença tem tendência para piorar ou não? Ou há períodos de surtos, ou há momentos de crise e momentos em que abranda? Sim, caracteriza a doença. Pode haver momentos em que o doente está assintomático e depois a seguir voltar a ter manifestações da doença. Pausa na conversa com a doutora Ana Rita Travassos. Vamos dar a palavra à criativa Mafalda Leitão para o espaço Ainda Mais Linda. Olá Marina, estamos de novo aqui na rúbrica Ainda Mais Linda. Hoje vamos apresentar a coleção
de Natal, um flash de Natal que foi pensado para aqueles dias de festa, ou os dias do fim do ano, com um bocadinho mais de glamour, de brilho. Então o que é que se fez? Fez os veludos com este toque dourado em riscas, os brilhos, não podia deixar de faltar a cor do Natal e a estrela do Natal, não é? O dourado. Temos as bolas, sempre com o brilho dourado. E temos aqui as pedrinhas, com as pérolazinhas, tudo alusivo à festa, ao Natal. Mais outra com o coração, também com pedrinhas e pérolas. E mais veludos. Já me sinto no espírito natalício, por isso também a brilhar. Espero por vocês para a semana na rúbrica Ainda Mais Linda. Até lá! Foi Mafalda Leitão, que faz parte da equipa do Saúde em Jogo, com o espaço Ainda Mais Linda. Em estúdio a conversa é outra. Falamos sobre urticária crónica espontânea com a dermatologista Ana Rita Travassos. Doutora, sente que de alguma maneira, e há pouco falámos na dificuldade que era para o doente com esta patologia conseguir de facto detectar qual é o mal num curto espaço de tempo. E muitas vezes acontece porque anda ali perdido, digamos assim, no sistema. Acha que o médico de família, de um modo geral, tem conhecimentos sobre o problema ou de facto aqui ainda está um bocadinho... Porque para vocês dermatologistas é fácil, não é? Diagnosticar. Para o médico de família se calhar é mais difícil. Eu penso que hoje em dia os médicos de família têm uma preparação boa e estão alertados para estas patologias e, portanto, direcionam depois os doentes. Direcionam. Portanto, a referenciação muitas vezes vem do médico de família. Exatamente. Para vocês, não é? E, portanto, acaba por ser mais fácil. Cura. Podemos falar de cura, já vimos, em muitos casos podemos falar de cura. Podemos falar de remissão espontânea da doença. De remissão espontânea, não é cura, não é? É outra coisa. Não sabemos se existe algum fármaco que possamos dar aos nossos doentes para que eles fiquem curados da doença. Mas sabemos que a doença, por vezes, deixa de se manifestar. Deixa de se manifestar. Se calhar, dentro em breve, já sabemos qual é, de facto, o motivo porque ela aparece e porque ela desaparece, porque há sempre ensaios clínicos. Exatamente. Que são feitos com muita brevidade. Quando me falou há pouco na qualidade de vida do doente e me disse que, de facto, nos períodos mais sensíveis e de maior crise, digamos assim, a qualidade de vida é diminuída, fica diminuída. Quando um doente chega ao pé da doutora, quais são os principais problemas que lhe leva e que lhe apresenta? É o prurido. É o prurido, não é? E são as lesões que se vêem, que incomodam, que comprometem a sua vida social, familiar, claro. Pessoal, e essa interferência que tem claro. Na sua autoestima e tudo. E esse problema, não sendo tratado, digamos assim, agora vamos falar um bocadinho no geral. A urticária, quando não é tratada, pode levar a problemas mais graves ou não? Estão descritas a associação à depressão, a ansiedade e, portanto, a longo prazo, e se não tratada, a depressão pode levar até ao suicídio. Até ao suicídio. Portanto, temos aqui um problema que muitas vezes é muito maior do que aquilo que nós estamos a ver, não é? Exatamente. E afetando, há alguma idade específica em que a doença possa aparecer com mais incidência ou não? Sim. A urticária pode-se manifestar em qualquer idade. A idade média dos estudos realizados foi por volta dos 45, 49 anos. Portanto, entre os 30 e os 40 e 50 anos será o mais frequente. Apesar de nas crianças também temos formas de urticária frequentes, mas normalmente são mais as urticárias agudas. Mais adultas. Este problema das crianças, de que me estava a falar, é em menor escala, logicamente. Sim. Muito menor escala. Pensamos que sim, mas também não temos ainda estudos que também não há estudos. Possam... Pois. Corroborar nossas expectativas. Podemos dizer que a urticária crónica espontânea é uma doença nova ou não? Apareceu há pouco tempo, foi descoberta, digamos assim, ou percebeu-se que ela existe há pouco tempo ou não?
Se calhar é uma classificação nova. Pois, se calhar de é uma mais doença isso, já né? existente. Claro. E depois é assim, nos últimos tempos, como tem havido mais conhecimento em relação a novas terapêuticas que realmente têm muito mais eficácia, Pois. tem-se falado mais da doença. Pois, essas terapêuticas de que a doutora me falou são terapêuticas que de facto ajudam a dar nova qualidade de vida ao doente, e o doente de facto fica mais apoiado no seu dia-a-dia? Sem dúvida. É? Antigamente nós tínhamos antihistamínicos, os doentes tinham muitas vezes que recorrer a terapêuticas como corticoides durante períodos prolongados, e hoje temos terapêuticas novas, biológicos, que são muito mais assertivos e que de facto têm uma eficácia bastante maior. Muito maior. Junto de quem devemos procurar ajuda, já vimos que de facto numa primeira instância será o médico de família e que depois será acompanhado. Mas disse-me que havia outros médicos, que não só o dermatologista, que podiam ajudar a tratar do problema. Na altura falou-me no imunoalergologista e no dermatologista. Serão estes dois, digamos assim, que são os pilares de todo este processo, é isso? Sem dúvida. Nós hoje em dia até temos uma associação portuguesa para os estudos da urticária e são dermatologistas e imunoalergologistas que pertencem a essa associação, a esse grupo, e que direcionam guidelines de tratamento e discutem todos esses... Claro. Os doentes, quando chegam numa primeira fase da doença ou já chegam tardiamente? Quando chegam ao dermatologista, principalmente ao dermatologista, não é ao médico de família, que nós sabemos que o médico de família será numa primeira fase, não é? Habitualmente já têm algum tempo de manifestação da doença. E é mais difícil tratar nessa fase ou numa primeira fase seria mais fácil, doutor? Não há dados que nos digam que se nós iniciarmos um tratamento mais precocemente que teremos um controle da doença quando ela se torna crónica. Não temos essa informação, porque sabemos que à partida há urticárias que são autolimitadas e que têm aquela duração de 6 semanas e, portanto, a partir daí nós não sabemos se elas vão ou não remitir espontaneamente, se é pela terapêutica. Há um ponto de interrogação relativamente ao futuro. Exatamente. Deve ser complicado porque, aparecendo esta doença em idades que são idades ativas, idades em que as pessoas estão, de facto, a trabalhar, muitas vezes são obrigadas, com certeza, a deixar os trabalhos para tratarem da doença, ou não chega a tanto. E, de facto, é possível conviver com o problema e continuar a trabalhar. Sim, mas sem dúvida que afeta, não é? E hão de ter momentos em que não vão estar tão disponíveis para o trabalho e podem mesmo ter que se ausentar. Claro. Sente isso no consultório, que as pessoas, de facto, requerem muitas vezes algum período de estar em casa, porque, de facto, é complicado devido à coceira, devido, de facto, aos problemas que têm a montante, não é? Sim. Doutora, em todo o caso, não é uma situação que nós possamos dizer que é um problema grave de saúde pública, digamos assim? Não. Mas é uma doença que tem um prejuízo muito grande para a qualidade de vida dos doentes e isso deve-nos motivar para diagnosticar e tratar o melhor possível. Claro. Muitas vezes precisam de tratamentos, estava-me a dizer que muitas vezes poderia dar depressão e podia levar a depressões complicadas. Há doentes que ficam a ser tratados pelo dermatologista e pelo psiquiatra, por exemplo, ou pelo psicólogo? Sim. Acontece? Pode acontecer. Até porque muitos doentes já têm patologia associada e pode acontecer a urticária agravar a patologia de base. Pois, que pode ser outra. Pode ser até psiquiátrica, etc. ansiedade. Pois, pode ser o contrário, não pode não começar na urticária e começar noutra patologia. Doutora, já voltamos para a nossa conversa. Momento de cuidar de nós, dicas e conselhos sempre úteis da maquilhadora e consultora de imagem Raquel Pérez. Olá, bem-vindos à rubrica Cuidar de Nós. Hoje decidimos, com este sol magnífico, quase entrarmos em dezembro, vimos para um sítio maravilhoso, ao ar livre, coisa que nós não costumamos fazer, para vos mostrar as novidades que vocês podem adquirir para as vossas compras de Natal. Bom, aqui temos uma pinhata, puxamos as fitas com força e imaginem, não vão cair
roçados, mas vão cair produtos de maquilhagem. Não sei o que é, porque não faço a mínima ideia do que é que lá está dentro. Aliás, ninguém sabe o que é que lá está dentro, a não ser as próprias pessoas quando abrirem a pinhata e descobrirem por si só o que é que lá está. Temos aqui um lip balm, muito engraçado também. Parece que até já dispensa o embrulho, porque já traz uma cinta que diz de para. Temos aqui umas bolinhas que, aliás, quando vocês olham até parece um boneco de neve, pois está alusivo ao Natal, de facto. Servem, cheiram tão bem, tem que experimentar. Servem estas bolinhas para quando vocês quiserem relaxar e porem umas bolinhas destas dentro da água, faz um efeito de efervescência. Estou a fazer este vídeo agora exatamente porque, aliás, para vos aliciar a começarem a fazer as vossas compras agora. Não deixem tudo para a última, porque quando deixamos tudo para a última corremos o risco de não conseguir encontrar depois as coisas que queremos. Aproveitem, dirijam-se às lojas, façam as vossas compras de Natal, divirtam-se e até para a semana. Estamos no final de Saúde em Jogo. Doutora, queria-lhe agradecer. Eu não sei se há aqui alguns sinais a que os nossos telespectadores devam estar alertas de que, pode-se dizer, está a aparecer aqui uma urticária. Há sinais disso ou não? Ou quando aparece já, o problema já aparece diretamente? E sim, o doente deve estar alerta, qualquer indivíduo que, se lhe aparecerem estas lesões com relevo que dão muita comichão, e eventualmente até associadas a edema do lábio e periorbitário, portanto os olhos também, e que essas lesões aparecem e desaparecem de um dia para o outro, mas depois voltam a aparecer, que é indicação para recorrerem aos cuidados de saúde. Depois a seguir serão direcionados. Pois. E aí, então, médico de família, e depois será para vocês, depois será com vocês. Doutora, muito obrigada pela sua presença no Saúde em Jogo. Agradeço-lhe a si também que nos acompanha semanalmente. Sabe que eu volto e sabe porquê. É a sua saúde que está em jogo. Yeah.